Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast UEPB em Voz. Esse episódio chega a você por intermédio também, por apoio dos nossos patrocinadores, Metalzone, Instrumentos, Osh Music, Cadercil e Galim Galeto, são apoiadores que acreditam na realização desse projeto. Eu sou Cláudio Lucena, estou coordenador de Relações Internacionais da UEPB e também sou professor aqui da Faculdade de Direito, onde hoje a gente está gravando esse episódio. A missão do UEPB em Voz é divulgar, disseminar, né, para o país e para o exterior o conhecimento que está sendo produzido aqui na nossa universidade e como a Paraíba se conecta ao mundo através da ciência e também da cidadania. Hoje, a gente queria conectar essa experiência que liga docência e a energia dos nossos alunos, focados aqui no compromisso social da universidade, e para isso eu tenho a honra de receber aqui um egresso da casa, né, que está voltando à faculdade para essa conversa com a gente, o Dr. Thales Linhares de Azevedo, que é hoje o Procurador-Geral da UEPB. Bom dia, Thales. Bom dia, professor. É muito bom estar aqui. Agradecer voltando à casa com o senhor, que já foi meu professor, ainda, se não me engano, acho que direito do consumidor e nessa parte de direito digital também. Isso. Estamos trabalhando há tempo nela. Faz bastante tempo. A ideia hoje, Thales, é a gente conversar um pouquinho sobre esses desafios, né, da advocacia pública universitária e também um pouquinho sobre sua trajetória. Aqui também temos personagens, né, importantes e interessantes na UEPB. E, além disso, a gente tem recentemente um lançamento de um livro seu, de saúde suplementar. Eu queria saber um pouquinho mais, primeiro, sobre você, sobre sua passagem aqui, sobre a construção de sua carreira até agora. A construção da minha carreira, eu entrei na universidade em 2016, tá? Graças de concurso público. Aí fui lotado diretamente na Procuradoria da Universidade. A gente teve aquele estágio inicial de adaptação, entender, não tinha prática, já tinha advogado na área privada, não me adaptei tanto com a área privada, eu acho que é por isso que eu migrei para concurso público, e já foi uma experiência mais tranquila, né? Na época que eu entrei, era bem diferente a forma de funcionamento e trabalho. Na época a gente ainda tinha processo de papel, no setor interno, os processos administrativos eram todos físicos. E é impressionante, porque é um espaço de 10 anos, né, Thales? Espaço um de espaço 10 anos, de apenas 10 anos, é muita mudança, não é isso? Não, muita mudança, assim, 16, eu entrei em 16, 4 anos depois a gente teve a pandemia. E naquele período da pandemia, você meio que teve uma revolução da forma que a gente teve que trabalhar. Porque o processo de... Você tinha uma estrutura, um fluxo de procedimento que era baseado muito no físico. Tá? Mesmo os processos judiciais, eles tinham um dossiê que a gente chamava do andamento do processo, da cópia das peças, dos documentos de defesa. Isso tudo sumiu de uma hora para outra. Você acordou, você foi dormir com esse fluxo de trabalho, acordou com um fluxo de trabalho totalmente novo. Aí teve que readaptar, criar novos fluxos, adaptar o processo administrativo totalmente eletrônico, que também foi outro desafio, ao aumento do fluxo de processo, que entre 2020 e hoje, 2026, eu acho que a quantidade de processos administrativos praticamente dobraram, mais do que dobraram, e os judiciais triplicaram nesse período. A gente acredita a mudança do perfil tanto do alunado quanto dos servidores da instituição decorrendo dos concursos que tiveram ao longo do ano. Parte a gente acredita que seja da própria automação e informatização. Como é mais fácil você fazer um pedido e como você consegue acompanhar o pedido de uma forma mais simples por um processo eletrônico, então há um crescimento da quantidade de solicitações e das demandas junto à Procuradoria. Então vocês associam também essa crescimento? A gente não fez uma pesquisa empírica, mas são duas tendências que a gente discutiu lá dentro. Tinha uma demanda, depois que foi informatizado, subiu
é muito a demanda. Então, a gente acredita que foi nisso. Que for só, por exemplo, mecanismos como utilização de pareceres referenciais, mais regulamentos e orientações gerais para os setores, se cresceu bastante lá. Por quê? Porque a demanda também cresceu muito. Então, assim, existem estratégias hoje A gente desenhadas pela Procuradoria para fazer face a esse aumento também exponencial aí É isso. de A processo. gente, algumas já foram implementadas, outras a gente está caminhando. Hoje a gente está muito focado, a gente passou por mecanismo de fazer triagem, separar temáticas para cada um grupo de servidores, utilização de pareceres referenciais que para todos os casos semelhantes. E hoje a gente está mais focado em tentar implantar algum mecanismo de inteligência artificial no funcionamento da Procuradoria. Apesar que a gente ainda tem que queria automatizar mais a questão de que você já fazer uma distribuição automática com uma análise prévia, comparar se já tem algum parecer referencial para evitar a subida no processo que não há necessidade. Mas isso aí a gente ainda está engatinhando. Vou precisar, eu vivo dizendo que vou cobrar o pessoal de inovação da universidade. Eu quero um projeto para automatizar aqui a Procuradoria por completo. Olha, a Procuradoria também caminhando e experimentando, né? Nessa onda eu gosto, para falar a verdade, eu precisa. gosto de experimentar novas funcionalidades. Os meninos ficam meio doidos que eu mexo no funcionamento de vez em quando, mas eu gosto de experimentar. Mas faz parte, né? E curiosidade, não sei se você vai lembrar das nossas conversas de consumidor, que realmente faz muitos anos, mas assim, eu costumo abordar esses gargalos de obstáculo. No podcast anterior que a gente gravou, a gente conversou com o professor Ronaldinho sobre acesso à justiça, né? Que era um podcast sobre violência de gênero, violência contra a mulher no ambiente de trabalho, e a gente falou muito que o acesso à justiça ainda era dificultado. Eu, desde o de direito do consumidor, que eu menciono que talvez os juizados especiais tenham derrubado uma barreira importante. E aí a gente fala que a quantidade de processos aumentou, mas eu acho que é porque existia uma barreira que agora... Primeiro, facilitação, e agora o digital talvez estejam relaxando essa barreira. Eu acho que assim, eu concordo com esse ponto de vista do senhor desde a época que que o senhor era meu professor, porque ele realmente derruba. Quando você tem juizado, você tem o Código de Defesa do Consumidor, que eu acredito que no Brasil o conhecimento do jurídico não é tão alto, mas assim, da população, até mesmo por questões da educação, mas todo mundo conhece regras básicas de direito do consumidor, o que é seu direito, o que não é. Sim. Que tem essa popularizou demais essa popularizou o direito, né? muito, seguido pelo juizado especial, que facilitou o acesso à justiça mesmo, inclusive você não necessitar de advogado, é um procedimento mais sério. Inclusive, eu acho que os juizados eles sofrem hoje do seu próprio sucesso, que algumas vezes o processo no comum é mais célere do que no juizado. Então há uma facilitação muito grande nesse ponto de vista. Aí, por fim, a informatização e o IA. A IA também facilita a pessoa fazer o pedido. Hoje a gente já consegue ver situações que o pedido inicial foi feito pelo IA, as manifestações por IA. E a leitura das peças. A leitura das peças para o IA. É muito bom para você, uma peça de 30 páginas, você fazer um resumo inicial do que é importante daquela peça para poder fazer a defesa, ele facilita muito isso. E construir os tópicos. Eu não gosto muito de usar para construir a peça toda. Sim, eu até sim. mando fazer um esboço, mas eu gosto de construir o tópico a cada ponto. Faço um tópico sobre impugnação à justiça gratuita, depois faço um tópico sobre prescrição, etc. E vou montando a peça, depois eu compilo para fazer uma peça que faça a defesa de uma forma mais simples. Ela ajuda muito nesse ponto, em vez de você escrever trecho por trecho, tópico por tópico, palavra por palavra. Agora sim, tem que
Isso funciona na minha cabeça para quem já já estudou. Isso dá outro podcast. Isso dá outro podcast aqui. Esse dá outro. Esse uso responsável diário na advocacia é sensacional, mas e dá outro podcast. Thales, você assumiu a Procuradoria-Geral no final de 2020, não é isso? Foi dezembro de 2020? Foi dezembro de 2020, 15 de dezembro de 2020. Estávamos ainda no meio da pandemia, né? No meio dessa mudança enorme de fluxo de trabalho. Qual foi o maior desafio? Quais foram os maiores desafios naquele momento ali, de lá para cá? Olha, no final de 2020 a gente ainda estava afastado do presencial. Tá? O SOAP estava na fase inicial. O SOAP é o sistema para quem não é da universidade, é o sistema de administração pública da universidade, o sistema eletrônico. Que hoje centraliza praticamente tudo, né, que é administrativo. Era que você conseguir trabalhar, conseguir montar o funcionamento, a estrutura disso. Como eu disse, a entrada da pandemia e esse novo regime de trabalho praticamente destruiu o que a gente tinha antes. Eu não digo destruir, mas impossibilitou você utilizar a forma que fazia. Então você tem que construir novos fluxos. Então era entender como estava funcionando e começar a mexer nas peças. Aí, quando você começa a mexer nas peças, aí às vezes tem algumas resistências aqui, acolá, até mesmo interna, formação de equipe, que a gente teve alteração de formação de equipe, que tem umas certas dificuldades naquele período. Junto com períodos que a gente encontrou também ações grandes, relevantes, referente a duodécimos da universidade, discussões sobre paralisação, que foi necessário a gente reestruturar mesmo o funcionamento. E tem outro desafio aqui, porque além você passa de ser o integrante da equipe da Procuradoria, você ser o responsável pela gestão, né? Aqui tem outros desafios pessoais, né? Não, e assim, você entendeu o papel, o pessoal entendeu o papel que agora você é o chefe, é mais difícil do que algumas vezes você ser chefe. Eu tinha uma experiência em casa, meu pai foi, acho que dos 20 e tantos anos do Banco Brasil, acho que ele tinha 23, 20 ele passou como chefe do Banco Brasil, foi gerente lá. Então tinha conselho, né? Tinha conselho. Aí tinha conselho. Minha mãe foi coordenadora de curso também por um tempo, quando ela ainda trabalhava. Você conseguir separar, e principalmente a outra pessoa, é mais complicado a outra pessoa do que você. Conseguir separar o que é amizade e o que é ação de chefia é muito difícil, porque a relação pessoal se mistura e às vezes você tem que... É humano. Isso. Às vezes você tem que chegar... você tá meio... Acontece alguns pontos, você tá um pouco mal-humorado, tem que falar um pouco mais grosso e nem sempre o pessoal não entende. Normalmente eu sou mais calmo. Mas às vezes já tive umas brigas um pouquinho complicadas. A gestão é um desafio, né? Eu acho que a gestão é mais complicada do que o trabalho jurídico, provavelmente. O trabalho jurídico em si. É muito mais complicada a gestão do que o trabalho jurídico. Viu? Muito bem. Recentemente a gente tem um filho literário no mercado, não é isso? O primeiro filho. O primeiro, a captura do regulador no mercado de saúde suplementar e o risco à proteção do consumidor. Para quem não está familiarizado aqui, quem não é da EPB, do público jurídico, essa captura do regulador, você se refere a quê exatamente? Não, a captura do regulador, ele se refere à mudança do papel do Estado. E uma pergunta mais importante, essa captura se refere a quê e como ela afeta duas coisas que são importantes. Primeiro, a saúde e depois o bolso, né, do brasileiro. Pronto. O Brasil, até por volta da década de 90, estava acostumado com a estrutura do Estado empresário, que ele participa ativamente da economia. Com as privatizações da década de 90, teve que surgir a ideia do Estado regulador, que ele não participa diretamente, mas ele tem que estar intervindo lá para evitar falhas de mercado, formação de cartéis, exploração do consumidor
pelos fornecedores e outras situações como essa. Então, como é que o Estado respondeu a essa nova demanda? Foi importando uma estrutura que veio de fora, que foi a estrutura das agências reguladoras, que surgiu inicialmente nos Estados Unidos, depois Inglaterra e depois se espalhou pelo resto do mundo. Então, assim, a promessa das agências reguladoras era uma atuação imparcial, técnica, tá certo? E que congregava tanto interesse dos fornecedores, dos participantes do mercado, como dos consumidores. Eu digo que, em parte, isso ficou só na promessa, tá certo? A captura do regulador é quando o regulador, a agência reguladora, ele é meio que passa a adotar os valores, o funcionamento e a mentalidade de um dos segmentos que ele deveria regulamentar. No caso, quando a gente trabalhou nisso daí, a gente pegou ao invés de analisar o todo, a gente fez análise só de um segmento específico, que foi do setor de saúde suplementar, que são os planos de saúde. Então, como era o comportamento entre o inicial da ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, e o que veio se instalando posteriormente. Que a gente, para identificar situações como... Você tem muitos trabalhos que tratam isso com relação às chefias, os conselheiros, os diretores da ANS, que hoje estão na ANS e amanhã, quando saem, já estão em uma diretoria de um plano de saúde. Qual é o interesse de você... hoje você está numa ANS ganhando 20, 30 mil reais, numa diretoria de ANS, qual é o interesse de você autuar ou apresentar um regulamento que seja contrário aos interesses de um plano de saúde, se amanhã você pode estar trabalhando num plano de saúde e ganha 200, 300 mil reais. Isso afeta um segmento importante da população. Deu meio uma revisão nos dados. Hoje, segundo dados de 2025 da ANS, os planos de saúde, aproximadamente 53 milhões de pessoas no Brasil com plano de saúde e 37 milhões com planos odontológicos. Então, um quarto, ou por volta de um quarto da população brasileira tem isso daí. E você tem discussões que afetam o bolso. O bolso e a saúde. Tá? A maior discussão foi a própria integralização de novos procedimentos aos planos ao rol de procedimentos da ANS, que gera muita discussão. A participação da sociedade é ínfima, praticamente inexistente. Não há um multissetorialismo nesse. Não há. Assim, eles funcionam na base da consulta pública. Tá? Eles têm um procedimento interno, há uma consulta pública, audiência pública, praticamente no final já, não na construção da norma, que abre para todas. Quando a gente foi fazer a pesquisa, meio que comparou a participação. A participação dos consumidores e de órgãos de representação do consumidor não chega a 10% disso. Isso afeta na hora de você fazer a integralização. Os processos demoram. Forçou até mesmo a atuação do legislativo, que você teve situações que houve uma lei posterior para regulamentar isso, de sair da seara só em regulamentação interna da ANS para ser normatizado com procedimentos, prazos, composição de comissão de formação para ter representantes tanto dos planos de saúde como dos prestadores de serviços, que são os médicos e hospitais, como de órgão de representação do consumidor. Tá certo? Isso afeta, além desse ponto, você tem questões propriamente remuneratórias, tá certo? A possibilidade de você migrar de um plano para outro, portabilidade, a coparticipação, que chegou a ser uma discussão, uma regulamentação da ANS, a RE 455, se não me engano, posso falhar a memória, chegou a alterar as normas e não durou, acho que um mês com essa alteração, que a resposta social foi bem
forte, que o STF derrubou a norma, em uma situação até incomum do STF atuar numa resolução e não numa lei. Então não é uma norma, não era uma norma originária, mas derivada. Então foi esse tipo de situação que afeta bastante, pelo menos um segmento bem relevante da sociedade. Muito bom, Thales. Nessa resposta você já delineou assim, grande parte do seu estudo de mestrado, que é Direito, Justiça e Desenvolvimento, tal conhecimento todo aí, né? Mas eu queria saber, assim, na função que você ocupa hoje e dentro de uma instituição pública de ensino, como é que você enxerga essa linha de costura? Papel de uma universidade pública como a UEPB na construção, né, dessa sociedade economicamente mais justa, socialmente mais justa? Não, quando você tem hoje, eu não sou sociólogo, etc., mas assim, as universidades, o conhecimento, o estudo propriamente dito, a educação, é o principal mote de ascensão social que a gente ainda tem. Tá? Então você não. É muito raro. Você tem casos, mas eu digo que são casos exceções que confirmam a regra. Tá? Alguém que ficou milionário com a ideia de uma ideia boa, não exclui que 90% dos casos você só ascende socialmente por meio da educação. Isso entra a universidade primeiro como esse papel de formação de profissional. Ela tem que formar o profissional e, assim, tem que atuar nos segmentos mais vulneráveis. Então, entra nesse ponto a questão das ações afirmativas, etc., que a universidade é muito boa nesse daqui, é bem atuante nesse ponto. O outro movimento relevante que eu acho é a questão da integração universidade e poderes políticos e econômicos. É uma questão que a universidade ainda há de trabalhar para lidar com a desigualdade. A universidade pode prestar uma fonte de informação, fonte de construção de política. Eu vejo a universidade como uma fonte de informação e construção de política pública junto com o Estado. Não há necessidade, a construção de projetos de pesquisa, extensão para avaliação de situações que demandem a atuação do Estado, construção de soluções, até fomento da atividade econômica. A gente estava conversando um pouco antes da reunião com relação até mesmo de startups e integração de startups com os setores de inovação e educação do Estado. Não há como você construir uma startup, uma inovação, sem a participação de uma instituição de ensino, como ela pode atuar para redução de desigualdade e no panorama, principalmente justiça. Justiça da ideia de justiça social. Eu acho que a gente já encontra uma universidade mais aproximada, né, dessa sociedade de fora dos muros. Falta muito ainda, né, evoluir, mas a gente já encontra alguns sinais positivos disso. Me diga uma coisa, tem o Thales professor também, não tem? Você tem algumas experiências de ensino, né? Como é que o procurador... Quem influencia quem e como? Assim, eu acho que o professor influencia... Eu tive uma experiência de professor bem curta, eu digo. Eu atuei como professor do setor privado por 2 anos. Tá? Antes de entrar na universidade, depois não atuei mais. Antes disso, tive experiências bem curtas em cursinhos populares para ajudar pessoas carentes a fazer vestibular, etc. Na época, eu acho que como eu estudei em universidade pública, aí você tem essa ideia de que devolver para a sociedade o que você recebeu. Eu ainda já tive vontade de estar lá, fazer cursinhos para servidores, para seminários, para algumas coisas. Só que a demanda da procuradoria não permite. Honestamente, a demanda é muito alta para você preparar tudo fora de sala. Professor, eu digo assim, professor, você tem uma amplitude de estudo muito maior do que na procuradoria. A procuradoria ela é muito
centralizado em determinados pontos, naquele caso, para resolver aquele caso. Às vezes você cria uma tese, busca uma jurisprudência que nem é a dominante, nem é o padrão, que se você for levar para uma prova de concurso ou para uma aula, você pode levantar. Mas na procuradoria você faz porque você está trabalhando para aquilo ali. Sim. Sim. É sob demanda, né? É sob demanda, é a questão sob demanda. Professor, não, você tem que repassar de uma forma mais ampla, tá certo? De certa forma, ainda sinto falta daquele ambiente de sala de aula, assim. Eu tenho mais falta sinto mais falta da aula, do contato com os alunos, de falar, do que do resto do trabalho do professor. Porque, diga-se de passagem, o professor trabalha pra caramba. Fora da aula tem um bocado de coisa Trabalha pra fazer, assim, né? uma hora de aula come pelo menos 2 horas de preparar. Ou mais, né? Assim, aí tem essa influência. Como você teve um trabalho, você tem que ter um contato com várias áreas dando aula em um negócio mais amplo, isso acaba, eu tenho para mim que dar um arcabouço maior para na hora de você trabalhar, porque não tem muito, não fica muito travado com um caso difícil, porque você já vê algumas coisas semelhantes que dá para aproveitar, ou você já tem um truque, uma facilidade maior no estudo para a formação, para achar uma solução. Muito bem, muito bem. E para frente aí tem outro livro, tem outra abordagem aí do consumidor na própria. Quais são os próximos passos aí profissionais? Às vezes eu namoro com a ideia de fazer um doutorado. Se minha esposa não me... Agora minha esposa acho que me dá as contas se eu for fazer um doutorado. Que é muito trabalhoso. Mas aqui nesse momento eu acho que, por enquanto, não. Tá? Eu pretendo voltar, talvez no futuro, voltar à questão de sala de aula, principalmente quando sair da chefia da procuradoria, que aí me dará mais tempo para isso, e estudar essa questão de um doutorado e etc. Mas agora, nesse momento, eu vou focar só no básico, que eu acho que às vezes um básico bem feito é melhor do que você inovar demais. Muito bom, muito obrigado, Thales. Obrigado pela sua participação, obrigado pela presença. Você. Prazer estar aqui de volta. Prazer recebê-lo de volta aqui sempre. Gente, a gente conversou hoje com Thales Linhares de Azevedo sobre gestão pública e também uma discussão importante sobre o tema do livro dele, que é a regulação do mercado de saúde. E um lembrete para vocês, direito, seja na universidade ou no mercado, escutem aqui de Thales, tem que servir o cidadão. Esse é o nosso propósito, né, como área de conhecimento humano. O podcast, o EPB em Voz, fica por aqui nesse episódio. Agradecer mais uma vez aos nossos patrocinadores, Metal Zone Instrumentos, Osh Music, Cadercil e Galim Galeto, por nos apoiar e por acreditar nesse trabalho. Siga a gente nas redes sociais. Até o próximo episódio.